Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as heranças dadas por epistasia. Contudo, não vou falar da crista de galináceos, que vimos nas interações não epistáticas, ou até mesmo da penugem desses galináceos, como vimos no caso da epistasia dominante. Dessa vez eu vou falar de labradores. Gabriel, o cachorrinho? Sim, nós vamos falar da pelagem, dos pelos, da cor do pelo dos labradores. Então vem comigo que hoje nós vamos investigar acerca da epistasia recessiva. Em nossas últimas aulas, vimos que existem fenômenos de interação gênica. E o que é isso, Gabriel? Nada mais é do que a interação entre vários alelos de modo a ser possível determinar uma única característica através dessa relação entre os pares de alelos distintos. Ou seja, quando eu tenho mais de um par determinando uma única característica, sacou? E aí vimos os casos de interações não epistáticas, vimos o caso de epistasia dominante, mas ainda não vimos como se dá a epistasia recessiva. E aí eu tenho um ponto-chave para iniciar a nossa aula de hoje. O que é epistasia? O que é alelo epistático e alelo hipostático? Bom, lembrando um pouquinho da aula anterior, nós sabemos que o alelo epistático é aquele que inibe a atuação do outro na determinação de uma dada herança. Ou seja, se um alelo interferir diretamente na manifestação de um fator, nós sabemos que aquele alelo ali é um alelo epistático, se ele inibir a ação do outro. Agora, se o alelo for inibido por um alelo epistático, nós o denominamos de hipostático. Lembra disso, tá? O inibidor é o epistático e o inibido é o hipostático. Uma vez que vocês saibam disso, a gente dá continuidade. No caso, por exemplo, das penas dos galináceos, vimos que existem dois tipos de penugem. Aquela que apresenta pigmentação, ou seja, a colorida, e aquela que não apresenta pigmentação, ou seja, branca. Aquela que apresenta coloração, né, pigmentação, aquela que é colorida, é dada quando não existe nenhum fator interferindo na manifestação da cor. Então, por exemplo, quando estávamos analisando, no caso da epistasia dominante, a penugem dos galináceos, percebemos que existe um fator dominante, um alelo dominante, melhor dizendo, que interferia diretamente na pigmentação das penas e dizia assim, não vai ser colorido de jeito nenhum. Não vai apresentar nenhuma coloração nas penas deste galináceo. De forma alguma, porque eu estou aqui e eu estou dizendo que não. Então bastava ter um alelo dominante, que a penugem era simplesmente branca. Embora já fosse possível também, mediante a herança de um genótipo homozigoto recessivo, a mesma pigmentação. No caso, eu tinha um alelo dominante que presente ou em dose dupla, né, em homozigose, ou ainda em heterozigose, interferia diretamente na manifestação da característica. Nos casos de epistasia recessiva, nós vamos ter que possuir um genótipo homozigoto recessivo para que aquela inibição ocorra, para que a epistasia ocorra. Lembre-se que a epistasia é a inibição de uma determinação
de um fenótipo, não é? Podemos dizer assim, é a inibição do fenótipo ocasionado pelo alelo de outro par. Logo, quando ocorre um par de alelos recessivos inibindo a ação de outro par, nós denominamos este fenômeno de epistasia recessiva. Então, ela ocorre quando um par de alelos recessivos inibe a ação de outro par. Então, outro que não tem nada a ver. No caso dos labradores, funciona assim. Pensa no labrador. Acredito que vem logo à tua mente aquele cachorro, né? Grandão, bonitão, que muitas vezes é associado como cão-guia. E a pelagem dele, o pelo dele, de que cor é? Dourado, né? Beleza. Mas saiba que não existem labradores apenas com essa cor de pelo. Na verdade, existem labradores com o pelo preto e existem labradores com pelo marrom. Sim. E a existência do genótipo homozigoto recessivo neste indivíduo, quando estamos falando do alelo E, vai determinar uma epistasia que inibirá o fator, o alelo que determinará o pelo preto ou o pelo marrom, tornando o pelo quê? Amarelinho, tornando o pelo dourado. E aí eu vou ter um alelo Bzão determinando a característica do pelo preto. Um alelo Bzinho determinando a característica da pelagem marrom. Então, se eu tiver Bzão, homozigoto dominante, o cachorrinho vai ter o seu pelo preto. Se eu tiver Bzinho, heterozigoto, aí eu vou ter que lembrar do padrão de dominância absoluta, onde o alelo dominante prevalece, então eu vou ter mais uma vez um cachorrinho de pelagem preta. Mas se eu tiver Bzinho, bom, aí o cachorrinho vai ser marrom. Mas nada disso será possível se por um acaso o outro genótipo interferir. Se o outro genótipo for epistático. E aí a gente vai ter que analisar. Se eu tiver um genótipo homozigoto dominante, Ezão, ocorrerá permissividade. Ele permite que a característica se manifeste. Então, a pelagem preta, a pelagem marrom, poderá se manifestar de boa. Mas, se for Ezinho, professor, ainda assim. Por quê? Porque esse é um caso de epistasia recessiva. Logo, apenas quando um par de alelos recessivos, ou seja, quando há homozigose recessiva, que eu terei a inibição do outro par, daquele que vai determinar a pigmentação da pelagem. Nessa perspectiva, se for Ezinho, aí sim a coisa complica. Por quê? Porque uma vez que seja portador do genótipo Ezinho, esse cachorrinho vai ter a epistasia e, consequentemente, essa herança em homozigose do alelo Ezinho vai interferir na cor do pelo, o que vai ocasionar o surgimento de cachorrinhos com a pelagem dourada, com a pelagem amarelinha. Beleza? E antes da gente partir para a resolução, que tal a gente dar uma olhadinha nos possíveis resultados? Agora que apagamos e colocamos lá os possíveis genótipos que esse indivíduo poderá apresentar, vamos reconhecer quais serão as cores dos pelos desses cachorrinhos de acordo com os seus genótipos, beleza? A princípio a gente tem ali um duplo homozigoto dominante, que terá os alelos Bzão, determinando a cor do pelo preto, tá? Então a gente vai ter uma pelagem preta neste cachorrinho. Mas vamos ver se não há interferência do outro genótipo. E a gente percebe ali, ó, que os alelos dominantes Ezão, manifestam que permissividade. Logo, qual é a cor desse cachorrinho aqui? Qual é a cor da pelagem desse cachorrinho? Pelo preto. Beleza? Então tem aqui, ó, pelo preto.
certo? Eu permiti que acontecesse o pelo preto. Eu achei horrível a forma como eu escrevi, mas eu vou fazer assim. Eu vou colocar só preto, que aí a gente economiza tempo, beleza? Preto. E este aqui, professor? Bom, alelo dominante Bzão, junto a um alelo recessivo Bzinho. A gente sabe que o dominante vai manifestar a herança, é um caso de dominância absoluta. Vai ter o pelo preto, com o Ezão da permissividade, pelo preto. Certo? Beleza, 2 pretos já. Aqui, Bzinho, marrom, com o Ezão da permissividade. Opa, o primeiro marronzinho. Beleza? Bzão, preto. Ezinho. Opa, é caso de epistasia recessiva. Então é só quando ocorrer em homozigose o alelo Ezinho que irá haver epistasia. Então aqui, ó, mais uma vez, preto. Aqui, ó, mais uma vez, preto. E aqui, mais uma vez, não preto, mas sim marrom. Professor, e esses 3 aqui? Bom, esses 3 são os amarelinhos, né? São os dourados. Por que, Gabriel? Porque, bom, dourado. Por quê, minha gente? Não importa qual par irá ser originado através da herança do alelo B, porque em homozigose o Ezinho irá determinar que o indivíduo vai ter o pelo dourado e acabou. Não tem o que discutir, tá certo? Então, pelo dourado. Percebam que, se a gente for analisar aqui, nós temos preto, 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 preto. 4 vezes, não é? Marrom, marrom 2 vezes e dourado 3. Olha como a proporção muda, né? E agora eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa resolver um probleminha. Imagine que eu vou realizar o cruzamento entre 2 cachorrinhos, né? 2 labradores. E ambos são de que cor? Vamos lá. Bzinho. A gente tem aqui, ó, Bzinho, Ezinho, preto. Beleza? Por permissividade. Então, aqui eu vou ter, ó, a formação dos gametas. Vamos somar os gametas. Deixa eu pegar aqui meu lapisinho vermelho. O primeiro daqui com o primeiro de cá. Bzão. Vou colocar aqui, tá? Bzão. O primeiro daqui com o segundo de cá. Bzão. Ezinho. O segundo daqui com o primeiro de cá. Bzinho. Ezão. E o segundo daqui com o segundo de cá. Bzinho. Ezinho. E a gente pode repetir aqui os genótipos, visto que nós temos o mesmo padrão no outro indivíduo. E agora a gente vai começar a fazer as combinações para ver como é que fica isso aqui, tá? Vamos lá. Bzão, Ezão. Uma chance dele ser preto com permissividade. Vamos lá. Bzão, Ezinho. Preto com permissividade. Aqui, Bzinho, Ezão. Preto com permissividade. Aqui, Bzinho, Ezinho. Preto também com permissividade. 4 possibilidades até agora dele ser preto com permissividade do genótipo do alelo E. Aqui, Bzão, Ezinho, preto com permissividade. Bzão, Ezinho. Opa! Olha aí a epistasia recessiva atuando e ele não será preto, embora tenha os 2 alelos do tipo Bzão. Ele será o que? Dourado. Aqui, Bzinho, Ezinho. Preto por permissividade. Bzinho, Ezinho. Opa! Não vai ser preto, vai ser dourado também, porque ocorreu epistasia recessiva. Aqui, Bzinho, Ezão. Preto por permissividade. Bzinho,
Ezão, Ezinho, preto por permissividade. Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, marrom por permissividade. Aqui, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, marrom por permissividade. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, preto por permissividade. Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, preto não, dourado. Lembre aqui, ó, epistasia recessiva. Aqui, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, marrom por permissividade. E por fim, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, o que irá ocasionar a formação de um indivíduo dourado. Agora, se você analisar aqui direitinho, deixa eu pegar outra cor. Achei. Este e este são dourados. Por quê? Pela presença dos dois alelos recessivos do tipo E. E, consequentemente, a epistasia recessiva acontece. Quais são os marrons aqui? Bom, marrons. Aqueles que são Bzinho, Bzinho. 1, 2, 3. Certo? E aí, os demais são pretinhos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 entre 16 serão o quê? De pelagem preta. Né? Então, pelo é preto. 1, 2, 3. 3 entre 16 serão de pelagem o quê? Marrom. E 1, 2, 3, 4. 4 entre 16 terão a pelagem dourada. Certo? Dourado. E nessa perspectiva eu acho que fica bem fácil de tu entender como é que se dá essa herança, visto que quando dá presença de uma homozigose recessiva, este indivíduo vai apresentar pelagem dourada e não preta e não marrom, certo? Então vai ser geralmente assim que o teu Enem, o teu vestibular vai trazer uma questão de epistasia recessiva. Ele vai te dar os genótipos, vai te fornecer uma situação, problema, que provavelmente vai mencionar o labrador, ou outro caso de epistasia recessiva que exista e que de imediato possa ser contemplada pela questão, desde que muito bem explicada pelo próprio enunciado, e você vai se direcionar à resposta mediante a utilização do cruzamento teste dentro do padrão da segunda lei de Mendel, certo? Analisar posteriormente a frequência genotípica, a frequência fenotípica, e você vai chegar no resultado. Eu quis ser bem dinâmico, bem rápido aqui, porque eu sei que vocês já estão cansados, carecas aí da gente saber, da gente estar batendo, né, na tecla da epistasia e de fazer um por um. Mas eu acho importante a gente fazer um por um, contudo, bem dinâmico, bem rápido, né? Então a gente dá o exemplo, menciona o conceito por trás, resgata aquele que foi trabalhado na aula anterior para servir como base e resolve rapidão uma questão, um problema, mesmo sem enunciado, mas de forma a aplicar aquilo que está sendo visto. Tranquilo? Deu para entender, né? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre a herança quantitativa e posteriormente também vamos falar da pleiotropia. Beleza? Então, fico no aguardo. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.